Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispet, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rambo e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante ou uma loja do segmento casa, você pode anunciar aqui. Aqui seu produto, sua marca ganha um destaque e relevância. E você pode, inclusive, se você estiver com isso, você pode assistir às nossas gravações aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e também interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui, lá no meu extremo, com o arquiteto e professor Orlando Ribeiro. Do meu lado está a arquiteta Yáscara e urbanista, pesquisador do patrimônio, é isso? Yáscara Floresano. E do meu outro lado está aqui com a diretora do Solar do Rosário, a Lúcia Casilho Mancera. O nosso tema de hoje será os irmãos Rebouças. E eu vou contar rapidamente para vocês por que eu chamei vocês três aqui. Eu estava andando aqui nos corredores do Solar do Rosário e uma das meninas me chamou e disse assim: Paulo, olha aqui que nós vamos estar lançando nesses dias. E me mostrou esse livro, né? Os Ilustres Irmãos Rebouças. E eu falei: não, pera, isso aqui dá uma boa conversa. E eu rapidamente fiz contato com vocês. Então nós estamos aqui para falar sobre esses dois geniais engenheiros, ok? Que não podem ser esquecidos nunca. Concordam? Sim, toda homenagem é pouco para eles, né? Então eu vou perguntar para a Lúcia, me conte um pouquinho de onde surgiu a ideia de lançar esse livro, aonde você foi pesquisar e, enfim, quais são os teus caminhos para chegar até aqui, nesse livro agora já em fase de lançamento. Bom dia. Bom, esse é o livro que o Paulo comentou, né, o motivo de estarmos aqui hoje, nessa gostosa conversa. E, na verdade, nós aqui no Solar do Rosário, comemorando 31 anos agora em maio, temos 41 títulos de livros editados. Obviamente, a grande maioria de artes visuais, artes plásticas. Temos alguma coisa na área de literatura, teatro. E agora, a Regina Casillo, que é minha mãe fundadora do Solar do Rosário, teve a ideia de fazer a série histórica, porque com certeza cabe em todos os temas que o Solar do Rosário trabalha, né? Com os cursos, enfim, e a galeria de arte, os eventos, as publicações. E por que os irmãos Rebouças? Porque nós poderíamos começar com diversas pessoas, diversos personagens históricos da cidade, mas eles foram muito importantes para o saneamento, para a infraestrutura, que com certeza nossos amigos vão falar um pouquinho melhor depois. E como eram dois irmãos negros, engenheiros, eles foram pioneiros. Eles foram pioneiros na engenharia e na luta anti-racismo. Então, assim, eles são personagens históricos importantes em diversas áreas, né? Nós contratamos três historiadoras, a Letícia Guest, a Letícia Ruoso e a Nadias da Dolce. As três são professoras, pesquisadoras, historiadoras, também da área de patrimônio, da área de história, enfim. E elas fizeram a pesquisa e o texto desse livro. A pesquisa das imagens foi, assim, monumental, porque eles foram importantes em muitos estados do Brasil, estudaram fora, nasceram na Bahia, tem toda a questão abolicionista, o pai deles já era uma figura proeminente na Bahia. Então, assim, ficamos felizes de encontrar bastante registros sobre eles. E fizemos um projeto via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com muita alegria, aprovado e captado rapidamente, porque é muito importante as empresas entenderem a importância de destinar um pouco do seu imposto de renda. Ninguém tira dinheiro do bolso, né? A gente fala que é um dinheiro que, ao invés de passar para o governo, vem para um projeto cultural. É um projeto cultural já aprovado. Então, assim, eu preciso agradecer essas empresas, porque sem eles também. Nós temos aqui a Sanepar, que se interessou exatamente pela questão do saneamento. Nós temos o patrocínio do Terminal de Contêineres de Paranaguá, porque eles foram importantes para o porto. Nós temos a empresa Focus, a Tremeia e a Arteli, que é uma empresa de imóveis também aqui da nossa região, que tem a ver com o programa.
Então, assim, os nossos livros realmente são um trabalho conjunto de muita gente, pesquisa, designer. Essa ilustração eu achei que foi uma grande obra de arte, as empresas, a lei federal. Então é um trabalho conjunto. Nós estamos muito felizes de conseguir lançar. Sabemos que são temas importantes que esse livro trata. E mesmo antes do lançamento já estamos tendo assim, uma repercussão muito, muito gostosa de receber, porque as pessoas estão felizes com a escolha do tema. Eu agradeço a oportunidade aqui, Paulo. Falei do projeto e agora acho que... E você falou aí em trabalho conjunto, agora vocês três vão ter que, em conjunto, vão ter que se virar, ok? E eu gostaria de saber, e todos vocês aqui podem participar, um pouquinho do itinerário deles, da Bahia para cá. Eu sei que o pai do interior da Bahia traz os filhos para o Rio de Janeiro para estudar, é isso? É isso. Eles chegam por volta dos 6, 7 anos de idade no Rio de Janeiro e fazem a formação escolar e vão até, eu acho, até chegarem à escola militar, né? O pai é proeminente, como você falou, é um político importante, não é um advogado, mas é um político importante, se eu não me engano, ele, por 7 vezes ele é deputado no Rio de Janeiro, né? Então era uma pessoa muito influente, muito próxima também do imperador. E esses meninos fazem então uma super formação escolar, essa primeira parte da escola, até chegar na escola militar e fazem toda a questão da formação de engenharia, né? Fazem engenharia na escola militar. Eu só queria colocar o nosso público ao par das datas, tá bom, Lúcia? Em que período que eles viveram. Eles vêm da Bahia para o Rio de Janeiro, chegam no Rio de Janeiro em 1820, por aí, talvez? Não, mais tarde. Mais tarde. 1854. Eu acho que 1854. Tá. Isso. Eles acabam se formando em 1859. Em 1860 eles vão para a Europa estudar engenharia. 1861. E aí que eu queria entrar, Leandro, né? Essa ida deles para a Europa, provavelmente promovida pelo pai, pelas suas influências na época. Posso fazer uma correção? Claro. Eles chegam no Rio de Janeiro em 1846. Ok. Acho que um pouquinho mais. Tá. Eles vão para a Europa já com, sei lá, uma pegada mais visionária, né? Chegam lá e se deparam com a Europa em transformação. Quer dizer, que vem de encontro, né, com aquilo que eles estavam buscando. Concorda? Concordo, eles vão buscar uma formação complementar àquela que eles tiveram na escola, mas uma coisa que eu acho que é bem importante a gente também deixar um recorte histórico para as pessoas entenderem que esse período que eles atuam fortemente, a gente tem que lembrar, eles eram duas pessoas que tinham uma formação forte na área de engenharia, fazem uma complementação, mas eles eram negros, filhos de negro. Então, né, e assim, esse período de 1850 a 1888, são 38 anos, é o período em que o Brasil, em 50, é quando os portos brasileiros fecham para trazer escravos para o Brasil. E depois fica nesse período de 38. Então toda a vida profissional deles, todo o trabalho que eles desenvolveram também num período em que o debate, a discussão sobre a escravatura no Brasil era muito grande. E eles lutavam contra, vamos dizer assim, na época a gente estava na produção de café, eles pegaram a transição de um país que saía do modelo econômico agrícola para um modelo industrial, justamente estruturando o país para receber as indústrias. Então esse período de trabalho é um período muito forte de não só de produção e tal, mas de enfrentamento. Então não era uma eles conseguiram realizar tudo isso muito embora tivesse gente jogando contra muito tempo. Como que eles vêm parar aqui em Curitiba? Qual seria o foco? Primeiro eles fazem um caminho, acho que só um deles é destacado, né? Acho que é o André, que é destacado para a Estrada da Graciosa, para comandar os trabalhos de pavimentação. Da Graciosa. Porque o caminho da Graciosa já existia, já estava por 200 anos, era um caminho indígena que fazia esse caminho. Acho que é um dos primeiros caminhos, né, que é aberto, que faz a ligação dessa região aqui, do Atuba, enfim, que vai fazer a ligação até daquela região do Atuba em Curitiba, que faz a ligação, então, com o litoral. Nós tínhamos 5 caminhos nessa época. E a da Graciosa era o mais importante, o mais antigo, o mais utilizado. Bem isso, e daí eles foram, o André foi chamado para pavimentação dessa estrada, até o Orlando me contou algo que eu não sabia, que foi a primeira estrada pavimentada da América do Sul. Da América do Sul.
E o André foi importantíssimo para isso. 110 quilômetros, é uma extensão grande. E outra coisa, transpondo uma Mata Atlântica também ali, né? Então, veja bem, era um caminho, era um percurso estreito, né? E ele fez uma estrada que a gente está usando Até hoje. E ressalte-se que não é uma pavimentação asfáltica. É uma Pedra, pavimentação feita peça por peça, que não tem maquinário envolvido aí nessa época. Né? Imagina a tecnologia, né? Que da época para fazer aquilo, né? Para fazer essa obra que a gente, isso que é importante. A gente usa essa Até hoje. Até hoje ela é extremamente relevante. Né? Veja o conhecimento do engenheiro. Não, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o fato de eles terem voltado da Europa, né, com essa visão de progresso, de desbravamento, você acha que isso vem a casar com as ideias do Dom Pedro II? Completamente. Completo, né? Porque o Dom Pedro também era um visionário. Era um né? visionário, certeza. uma pessoa que tinha uma visão de mundo, né? Quer dizer, tinha um conhecimento de mundo muito abrangente. Né? Quer dizer, há uma Eu fico conjunção aí imaginando de... o choque desses dois jovens que chegam na Europa, em plena Revolução Industrial, a Europa sendo absolutamente transformada, é a maior transformação até aquele momento na história que as cidades passam, né, a partir da industrialização, ou seja, das descobertas e dos inventos das novas tecnologias. Né? E ele chega, imagina que ele chega em Paris já está transformada pelo Grossman, pelo Barão de Grossman. A essa altura, Os grandes boulevards. os grandes bulevares já estão abertos, quer dizer, obras de saneamento já aconteceram, quer dizer, a Europa já está passando por grandes transformações de saneamento por conta de todos os problemas urbanos que haviam sido causados pelas transformações e pela mobilidade humana, né? Quer dizer, a gente vai ter uma ampliação, Inchamento das cidades. uma revolução demográfica fantástica. Londres duplica nesse período a sua população de 7 milhões para 14 milhões. Você Em acha? 60 anos. Você acha, cara, que o fato da a ferrovia, a estrada ferrovia, ela traz a capital de Paranaguá para Curitiba ou Curitiba já tinha essa... Curitiba já tinha essa importância. O quê? Ela ganha importância justamente por conta do ciclo da erva mate. O que está acontecendo nesse momento, nesse período da Graciosa, que o André chega ali, primeiro ele, né, chega para fazer a pavimentação, a economia já está bastante adiantada e a gente já é, digamos assim, a gente já tem a hegemonia do cultivo, da distribuição e da erva mate. Então a gente é a cidade mais importante e a mais importante em relação ao mate. Então, E a gente vai trazer os engenhos, inclusive a gente vai trazer os engenhos do litoral para Curitiba. Curitiba começa a se desenvolver. Nesse momento já tinha passado também, a província do Paraná já tinha, né? Já era uma província, já tinha se desvinculado de São Paulo. E Curitiba precisava se transformar na capital dessa província. bom, eu como bom administrador, eu vou te fazer uma pergunta. Obviamente que para você construir, você precisava da autorização do Dom Pedro II, é isso? Que ele já tinha, já que as ideias Eles eram demandados. convergiam. É. Mas tem, como bom administrador, eu pergunto para vocês, de onde que saem os recursos para fazer uma ferrovia com essa engenharia inovadora para a época, né? De onde saem esses recursos? Da erva mate? Veja, acho que esse período é interessante a gente entender o seguinte, a Inglaterra ela investiu no mundo inteiro, né? E o trem não foi uma coisa estrutural, foi montado fora, foi trazido para o Brasil, só montado aqui. Né? Então eles fizeram o projeto, né, que desenvolve o traçado e os detalhes, porque a gente também tem que pensar o seguinte também, que a mais importante, vamos dizer assim, ferrovia do Brasil também é essa, né, pela complexidade que tem. Então a gente também não tem, quem não conhece não tem essa noção, mas ela tem uma complexidade imensa, porque ela transita em áreas que tem topografia muito acidentada, tem túneis, tem pontes, tem... Se eu não me engano, são 14 túneis, não é isso? É um monte, eu não sei quantos são 450 peças de engenharia que a gente muito chama de absurdo. ponte. Então, assim, São de uma, 14 pontos e 450 túneis, é isso? é uma coisa. São peças de engenharia. Então, assim, ela vem montada. Então, você vê. Ela envolve 9 mil pessoas. Uhum. É um contingente muito grande. Nós Imenso. estamos falando de 1800 e quanto? 1800, quando eles colocam o primeiro dormente, o primeiro assentamento dela, do trilho, é 1880. Eles tiveram um período de 14 anos de discussão de projeto. E assim, de várias pessoas dizendo que aquilo é impossível.
e que abandonavam o sul. É Então verdade. foi toda uma discussão. Teve uma discussão A minha- política você enorme. está falando de período, eu já estou preocupado com o Dom Pedro II, porque daqui a pouco ele vai ter que sair. Ele tem pouco tempo, então, para finalizar a estrada, é isso? Sim. Exatamente. Já que ele tem um vínculo Para muito inaugurar essa estrada. Inaugurar. já que ele tem um vínculo muito forte com o Dom Pedro II, o Dom Pedro II não sabia, mas dali 7, 8 anos ele ia embora, né? Então eles tiveram que acelerar. Mas eu quero voltar à questão financeira. Da onde que saíram os recursos para fazer? A erva mate é o nosso ouro verde, né? Já é a pujança do estado do Paraná está na erva mate naquele momento. E depois, um pouco mais tarde, outros ciclos econômicos vão sendo tão importantes quanto. Mas o que faz mais vulto é a erva mate. A gente está exportando para a bacia. O que acontece? O trilho do trem é tão importante que ele rompe o isolamento da cidade. Curitiba já começa a ter outros ares, né? Tanto que Curitiba é a cidade dos viajantes nesse momento, né? Das pessoas que vêm e vão e que vão fazendo relatos, né? E pelos relatos que você vai vendo dos viajantes, Curitiba vai se transformando num período assim, de 30, 40 anos, muito, muito mesmo. E quando você coloca a estação de trem aqui, na frente do Solar do Rosário, aqui no predinho da estação 1883, deflagra essa área do Rebouças aqui, que vai inclusive levar o nome em homenagem A eles. a eles. Eu vou dar um pulo ali. Vocês acham que essas transformações promovidas por eles, né, vocês acham que ela quebra um pouco o estado agrário e traz para o estado industrial? Eu acho que ela Pode. é É uma vocação, né? ela muda, muda, né? Acho que muda a vocação do modelo econômico no mundo todo. Só que essa vocação, para você poder fazer essa mudança, ela demanda de toda essa estrutura, né? Tanto da indústria quanto do transporte até o porto. Então são coisas da distribuição, quer dizer, esse modelo econômico, ele não é um modelo econômico que você implanta sem uma infraestrutura abarcada junto, né? Que são os espaços para o desenvolvimento das indústrias, que as cidades têm que delimitar, o próprio transporte que vai até uma área portuária, porque a gente está falando de importação e exportação, né? Então, o interesse do Brasil era, aqui do Pará, era exportar a sua produção. Muito embora Curitiba já tivesse, acho que um desenvolvimento político importante, o fato da ferrovia e uma estrada que liga até Pará, isso dá porque o escoamento praticamente se dá todo, ainda hoje, né, em grande parte, ainda hoje em grande parte por trem, né? Então, a gente tem um número menor de volume de transporte de passageiro, hoje é mais turístico, aliás, para quem nunca fez esse passeio, que vem aquele tipo, é um passeio fantástico, né? Mas tem a questão econômica de transporte de carga que continua vigente. Tem uma coisa super interessante que a gente sempre tem que pensar na lógica. Como eu estudo patrimônio industrial, né, a lógica é a seguinte: quando você colocava uma fábrica ou um engenho, no caso, tem sempre uma questão logística. Tem que ter um custo de água, força motriz, ou alguma coisa que gere, uma termoelétrica, alguma coisa que gere então energia para o funcionamento disso. Eu tenho que ter os sistemas modais, ou seja, estradas, rodovias, uma ligação com o porto, um lugar para receber matéria-prima e escoar a produção, o produto manufatural. E eu preciso também ter uma série de coisas que estão ao redor. Quando você coloca uma fábrica ou um engenho, naquela época, então, uma série de atividades vão se colocando ao redor. Então aqui, por exemplo, no nosso caso do Rebouças, aqui que eu posso falar um segundinho, a gente tinha 8 cervejarias, uma fábrica de fósforos. Todos os engenhos acabam se instalando ali, né? Por conta dessa facilidade da estação de trem, ou seja, o escoamento dessa produção para o porto, para a gente mandar para a Inglaterra e para toda a bacia do Prata. Então a gente é o maior exportador da erva mate. Eles também tinham uma pegada de urbanistas, né? Porque você tinha que prever tudo isso. Óbvio. Chegada, saída, transformação, né? É. Fluxo de pessoas entrando e saindo. É o crescimento pensado, né, da cidade. Como isso tudo vai funcionar. E quando eles, obviamente não foram eles que escolheram o lugar da estação, né? Mas só a ideia, né? O pensamento que é anterior, né? Mas dessa logística toda, da importância que tinha uma estrada de ferro para romper esse isolamento com o Rio de Janeiro, enfim, né? Também. Ou seja, com o interior do estado, né? Com a região de Porto, com toda a região sul do estado também, do país, digamos até, nesse caso. É tão importante, veja que visão estratégica, né? Que outras obras de relevância vocês citariam, por exemplo?
Nossa, na década de 1870. Isso aqui em Curitiba. Não, em Curitiba? Isso. Não, porque eu ia dizer de uma importante que aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, nessa década, Que foram os túneis, né? não só os túneis, mas a principal captação de água, o primeiro sistema de distribuição de água da cidade, e tal, porque na verdade o Rio de Janeiro já sofria com desabastecimento de água, né? E eles fizeram um sistema que ia buscar 50 quilômetros de distância. Então, assim, eram engenheiros de primeira mão, né? Quer dizer, eles atuavam também numa época em que, aí a gente também precisa frisar, na época que a engenharia era um pouco como ainda é a arquitetura, né? Um conhecimento mais generalizado, ou eles se formavam um engenheiro generalista, então estudavam um pouco de tudo, que é diferente de hoje, que é tudo muito segmentado, né? Então eles tinham uma formação para lidar com isso. Então, aqui Aqui o chafariz, É isso que hoje é a eu ia Praça perguntar. Osório, a Praça né? Osório, Não, Zacarias. Zacarias, Praça perdão. Zacarias. Na Praça Zacarias. Eles vão buscar água onde era a Praça Rio Barbosa, né? Isso, E eles, fazem a primeira tubulação. eles canalizam a água até Canalizar a onde... água que chega lá. E tem o chafariz público, é a primeira água encanada a que qualquer pessoa tem acesso. E é importante lembrar que naquela época, bom, as pessoas iam nessas bicas, essa era moderna, ela tinha 4 bicas. 4, isso. E as pessoas iam lá, os pipeiros iam lá para buscar água, para vender a água, Uhum. né? Então tinha isso, que os meninos né, iam buscar água e ganhavam algum trocado, alguma coisa para levar esses baldes de água. Hoje Eles você ainda ficavam- pode ver, né, o monumento sim. que remete a essa Agora é história. importante lembrar que não era tão assim, né? Que a gente pensa assim, mas nossa, mas era só um chafariz? Por que inaugurou um chafariz? Não, mas aqui tinha uma importância fundamental para abastecer as casas que estavam ali. Comércio, enfim, que tinha ali. quando a gente fala em chafariz, hoje para nós ele é um elemento Não é decorativo, decorativo, não e tinha tal. essa função. Mas na época ele era uma infraestrutura urbana de distribuição de água à população, né? Exato. Então, E no verão a piazada pula dentro da água. Hoje, Hoje. eu acho que como eles bebiam aquela água, né? Eu acho que eles deveriam dizer, não, essa água tem uma boa. E outra coisa, eles mandam fazer um teste nessa água, né? Mandam Isso. para o Rio de Janeiro para saber se essa água tinha uma condição, né? Esse era potável mesmo, você podia ser E a palavra consumido potável nem era dessa época, né? Mas aquela água tinha uma condição, tinha condição de consumo. de consumo. Exato. Eu só queria fazer fazer um registro aqui de que os dois irmãos, o Antônio e o André, o Antônio morre mais cedo, né? Morre jovem, né? Agora eu não me lembro qual deles. É, Eu acho que o Antônio morre o aos Antônio 35 anos. morre É um jovem. que vai cuidar, Bem é o André que vai cuidar da estação de Campinas, né? Da estação de trem, ele é acometido por tifo, né? Isso. A febre tifoide. Aí o Antônio, o mais novo. Não, o André. Eu achei que o André que ficasse mais tempo. Eu acho que é o André. Né? O Antônio falece. Eu- Então Isso. é o que vai para Campinas, né? Eu sempre faço confusão. O André ele morre com 60 anos, não é isso? Isso, ele morre com 60 e Na poucos. ilha, Mas na ele- ilha da Madeira. ele já vai embora com praticamente É o porque Dom Pedro ele- II vai então, embora, eu você- acho que ele vai depois. Você tinha, né? não, ele vai junto. Aí ele vai junto? Ele vai junto. Ele vai na mesma comitiva. Ah, não sabia. E aí, Tchau, né? e ele fica 2 anos, assim que chega em Lisboa, ele fica trabalhando como correspondente da Times. Uhum. Então, porque ele falava fluentemente inglês, Francês, português, Então ele ficou trabalhando, né? E depois desse período, ele vai trabalhar na África e depois vai para a Ilha da Madeira, se recolhe. Daí a gente tem que lembrar que também, 60 anos de idade, naquela época já era uma expectativa de vida bastante alta, né? exato. Ele já É muito estava- diferente de hoje e tal. Diz que os relatos, pelo menos, que eu não li o livro ainda, não tive o prazer de ler, mas espero, agora que eu ganhei o meu exemplar, fazer a leitura dele inteiro. Mas os registros que eu consegui ter acesso é que parece que ele é encontrado morto na praia, Isso mesmo. assim, com 60 anos de idade e tal. Então, aparentemente, ele teve, além de uma vida assim, extraordinária, né? Mas também diz que com poucos recursos financeiros à época. Né? Porque, claro, na verdade, eles, quando saíram daqui, de certa forma, saíram fugidos, né? De uma contra-revolução, assim, né? De uma porque mudança eles de faziam- modelo político. Eles Então, faziam parte eles do, faziam parte do grupo do Império. do grupo do Império, Então, quer dizer, lá foram com a malicuia, né? Então não tinham mais. Mas com a satisfação de terem feito obras que estão aí Nossa. até hoje.
Então, até hoje. Nos ajudam. Não, é assim, obras relevantes em uso e funcionamento. Quer dizer, e quando a gente pensa nessa questão, acho que a maior obra, né, para nós é a Estrada de Ferro, de fato, pela importância, significado, e também eu acho que pela técnica empregada, né? Com certeza. Que foi proposto para aquilo ali, para Engenharia para época. proposto para aquilo, transpor a Mata Atlântica, né? Transpor as montanhas ali, né? Uma coisa muito impensada para a época, pra gente aqui. Sim. Então, muito. A gente tem um fato curioso aqui no livro, que o André Rebouças conheceu o Carlos Gomes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e o Carlos Gomes queria uma bolsa para estudar na Europa. Inclusive, então, o André apresentou o Carlos Gomes ao ministro do Império à época, e com isso o Império ajudou Carlos Gomes a estudar na Europa. Vivemos mais isso pro André. E ele vai escrever o Guarani. Uhum. É onde ele escreve o Guarani. Olha, gente, eu vou entrar numa área aqui que eu não estava muito previsto, mas eu tenho curiosidade, tá? Com o esvaziamento do bairro Rebouças, o que vocês imaginam agora? Como que a gente vai recuperar? É uma questão Longa, né? Então, você pode ser bem breve. É uma questão muito longa e complexa. Pois é, eu vou dar uma opinião de leiga, porque não é minha área. Eu também, se der sua opinião, seria de leigo. Mas assim, e a gente vê um movimento, inclusive, da prefeitura tentando ocupar o Rebouças, quando traz a Fundação Cultural aqui para o Moinho Rebouças, e nem isso ajuda muito o entorno, né? Nós, que agora eu sou lá do Rosário, nós estamos aqui, nós saímos do Largo da Ordem. Vocês estão muito próximos. Nos mudamos para esse prédio aqui na frente da antiga Que estação. é muito bom. Trem, a gente está muito feliz no novo endereço. E estamos perto do Rebouças, e realmente a gente vê que a coisa não deslancha, né? Mas isso eu enxergo como alguém da cidade, não com nenhum conhecimento da área como vocês. Eu podia resumir um pouquinho, mas isso é uma teoria que eu acredito, né? Que pode ser assim, explicar de certa forma um pouco esse esvaziamento que já vem aí há umas 5 décadas aproximadamente, né? A maneira tradicional e normal com que há essa mudança, essa transformação das cidades, que é um organismo vivo, é você ir fazendo a troca, né, dos acontecimentos, das ações, da utilização das edificações, dos espaços e tal, ao longo do tempo, mas nunca você pega uma área muito grande e transforma. Geralmente ela vai acontecendo. Então uma indústria sai daqui, aí ocupa alguma outra atividade e tal. Quando você cria, vamos dizer assim, a ideia de você levar para um outro lugar todo o conjunto de indústrias sobre uma ideia de sanitarista que seja e tal, porque a cidade está crescendo e tal, você faz uma operação muito abrupta. E aí você tira também a atividade econômica das pessoas, a moradia, tudo ao mesmo tempo de uma área muito extensa. E aí essa área, para se recuperar, ela dificilmente vai se recuperar sem depois ter uma ação mais forte do Estado, não só incentivando boas práticas e tal, mas colocando recursos, realizando algumas coisas ali, né? Isso é um enfrentamento em todas as cidades que têm um espaço industrializado sofrem, mas aquelas que fizeram essa transposição, por assim dizer, de uma área da cidade, de uma zona inteira enorme, de um lugar para outro, que é o caso que foi feito aqui, talvez esse seja talvez uma deficiência que a gente não tenha conseguido ainda resolver, né? Porque em outros lugares isso vai acontecendo aos pouquinhos e as indústrias vão se adaptando aos outros usos, porque a vida econômica continua nos arredores, em volta. Quando você tira toda a atividade econômica de um determinado lugar, ela vai viver do quê? Perfeito. Não, uma boa explicação. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: como eu estudo patrimônio industrial e o Rebouças é meu objeto, meu primeiro objeto de estudo, estou ali há um bom tempo estudando, o que eu posso dizer é o seguinte: enquanto o Rebouças não for reconhecido como patrimônio industrial, a natureza dele não for compreendida, tudo que ele é portador, todos os significados que ele tem, que é muito importante, porque ele explica Curitiba. Se existe um Aleph, que é esse lugar que meio que sintetiza uma cidade, pode ser o Rebouças. O Rebouças ele pode sintetizar Curitiba e a história dela. E ele é repleto de significado. A gente pode ler Curitiba
um edifício ali como uma catedral. Pode contar toda a nossa história. Enquanto a gente não tiver essa compreensão e esse conhecimento, e esse respeito, fazer essa reverência, tentar compreender o que aquilo é portador, e aí sim, com muita seriedade, fazer um projeto, ele não vai prosperar, ele vai continuar desse jeito. Essa é a conclusão que eu tenho sobre o Rebouças. Então a gente precisa olhar para ele com muita seriedade, com muito respeito, porque ele diz respeito à nossa memória, como curitibanos, é a memória da cidade, diz respeito à memória coletiva da cidade. Ela não nos pertence, mas ela fala sobre nós, porque ela pertence a quem vem depois da gente. E a nossa função é transmitir, empurrar ela um pouco mais para frente, empurrar esse legado para frente, porque ele conta a história de todo mundo. Conte conosco, né? Bom, nós estamos perto aqui, estamos falando dos Mas irmãos. é isso. Essa história precisa ser contada. Isso é muito importante. Você está nesse lugar fazendo justamente isso. Essa reverência, esse respeito. Mas a gente precisa entender que isso aqui tem uma complexidade muito grande. A gente sabe que é complexo, que não é simples isso, mas a gente precisava sentar todo mundo, discutir, falar assim, mas o que a gente faz com isso? Tem muita coisa para fazer e exemplos no mundo inteiro muito bem sucedidos. Boas práticas. Verdade. Dá para bem aplicar, sucedidos, né? claro. Dá para aplicar aqui, com É certeza. só a gente Que ter- fique a ideia. a gente sentar com seriedade, com muito afeto, com muito cuidado, com muito respeito. Discutir. Gostei muitíssimo da presença de vocês aqui. Comprem o livro. Como que a gente compra o livro? Aqui no Eu, Solar sei, do eu sei que eu Rosário. vou ganhar. Você vai ganhar. Porque Vocês, nossos 3 amigos. Muito obrigada. Já Fico ganharam. muito feliz. Ele fica vendo aqui no Solar do Rosário. Lembrando que nós estamos em novo endereço, perto do Rebouças. Aqui já é considerado Rebouças? É na divisa. É divisa, a 7, né? 7, a 7 de setembro. Ele tá no limite Tô no dele, limite, mas é. deixa eu te falar. O Rebouças, a paisagem dele transborda, tá? Tá. Você tá no transborde da paisagem do Rebouças. Adorei. Sorro. Lindo. Agora eu vou Sorro de falar. Rebouças. O novo endereço Solar do Rosário está no transporte. Eu achei lindo isso. É na Gostei. franja, você tá na franja Tá na dele. franja. Mas você faz parte da paisagem. Esse edifício aqui faz parte da paisagem. É. É super importante. Que bom. Tem que ser mantido assim, por favor. Vai. Se Sinta-se depender à da vontade. nossa E família, aí, vai e ser é mantido isso, é assim. o uso e o afeto. É. que Estamos faz na com frente que da isso- Praça Eufrásio Correia, né? A Que é uma defesa praça sempre é essa. linda, né? Então o Solar do Rosário continua agora num prédio moderno, mas ainda com toda a sua essência histórica, Exatamente. né? Então aqui no novo endereço Solar do Rosário Tem alma, tem luz, Tem, tem tudo isso que é tem, importante. tem amor, pode transbordar à vontade. tá ótimo. Mas você não você me respondeu pela metade. Pela Você- metade. Você disse que o livro estava vendo no Solar do Rosário, Rosário. mas a opção também de comprar via Internet, Internet? sim, no site do solardorosário.com.br. Mas a gente quer que as pessoas venham visitar o novo endereço do Solar, porque tá muito bonito aqui. Mas quem não puder, com as certeza. pessoas às vezes estão em outras cidades. Sim, sim, sim. A gente envia assim pelo correio, vende online. O livro ele já foi lançado. Não, o lançamento é dia 19 de maio, Certo. das 5 às 7 da noite, na Galeria de Arte Solar do Rosário, Rua Lourenço Pinto 500, na frente da Praça Eufrásio Correia, lateral para o Shopping Estação, perto da Câmara dos Vereadores. A gente continua num lugar lindo da cidade. E o dia 19 de maio, porque é o aniversário de 31 anos do Solar do Rosário, agora em 2023. Muitíssimo obrigado, Um presente Lúcia. para todos nós, né? Sim. É um presente pra gente. Bom, eu estou aqui toda semana. Que bom. Muitíssimo obrigado a Lúcia, a Yaska, ao Orlando. Espero contar com vocês novamente aqui em breve. Essas histórias chamando. precisam ser contadas. Exatamente. Agora, Sem dúvida. Registro é fundamental. precisam ser contadas. Eu agradeço aqui aos nossos apoiadores, Renomar de Pisos de Madeira, a IGE, Consultoria de Arquitetura Bioclimática. Agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA, a nossa equipe de produção, a JPT Estudos. Lembrem de curtir, compartilhar e se inscrever. E para sua marca ser apoiadora, acesse paulovidali.com.br e deixe um recado, a mensagem que nós retornamos. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.